Loucura, loucura, loucura! Imaginem só, galera. O Vaticano. Aquele lugar incrível em Roma, cheio da história, um lugar sagrado, coração da fé para milhões de pessoas. A Praça de São Pedro está sempre cheia. Peregrinos de todo o mundo caminham por lá. Eles olham para a Basílica com admiração. O sol de Roma brilha forte. As fontes jogam água para o alto. É um cenário de paz, de tranquilidade. Mas até os lugares mais tranquilos podem guardar segredos. E um segredo muito doido estava prestes a aparecer. Ninguém imaginava a figura que chegaria ali. Era uma noite como qualquer outra. A lua cheia iluminava as cúpulas e as estátuas antigas. Os guardas suíços, com seus uniformes coloridos, faziam suas rondas. Tudo parecia normal. Parecia, né? Porque uma sombra diferente começou a se mover pelas ruelas. Uma sombra que não pertencia àquele lugar. Ela se movia com uma velocidade estranha. Passava pelos becos de pedra sem fazer barulho. Era mais escura que a própria noite. Essa sombra tinha um destino certo. Ela ia direto para o coração do Vaticano. Que loucura! O que será que estava acontecendo? Pensem comigo. O Vaticano é protegido. É um dos lugares mais seguros do mundo. Câmaras por toda parte. Guardas atentos a cada movimento. Como algo ou alguém poderia entrar sem ser visto? É um mistério digno de filme, não é mesmo? Mas essa sombra era especial. Ela flutuava mais do que andava. Parecia dançar com o vento. Os guardas olhavam, mas não viam nada. As câmaras filmavam, mas só captavam um borrão rápido. A segurança do Vaticano, famosa por ser impenetrável, estava prestes a enfrentar um desafio que não estava em nenhum manual. A atmosfera começou a mudar aos poucos. Um arrepio estranho passava pelos corredores dos museus. Uma sensação de que algo estava fora do lugar. Os pombos da praça, que normalmente são tranquilos, ficavam agitados sem motivo. Até as velas dentro das capelas pareciam tremer um pouco mais. Era o presságio de que a rotina milenar daquele lugar sagrado seria quebrada. Uma história maluca estava apenas começando. E acreditem, galera, vocês não vão acreditar no que vem por aí. Segura essa emoção. No dia seguinte, o sol nasceu, mas a sensação estranha continuava. Foi quando ele apareceu. Um homem alto, de pele muito pálida. Ele usava um manto escuro e comprido, mesmo com o calor de Roma. Usava também óculos escuros que escondiam seus olhos. Ele se apresentou como Sr. Valérius. Disse que era um historiador, um estudioso de arte antiga. Sua voz era calma, quase um sussurro, mas muito educada. Ele andava devagar, observando cada detalhe das pinturas e esculturas. Parecia um turista normal, mas tinha algo diferente nele. Algo que ninguém conseguia explicar direito. Valérius não era um vampiro comum. Esqueçam as histórias de terror. Ele não tinha medo de cruzes. Pelo contrário, parecia fascinado por elas. Ele passava horas olhando os crucifixos de ouro. Ele não atacava ninguém. Na verdade, ele era muito gentil. Ajudava velhinhas a subir as escadas. Dava informações para turistas perdidos. Mas ele só aparecia durante o dia, o que era muito estranho para um vampiro. E ele nunca, jamais, tirava seus óculos escuros. Nem mesmo dentro das igrejas mais escuras. Que figura! Um verdadeiro mistério ambulante. Os funcionários do Vaticano começaram a notar suas esquisitices. Um dos guardas, o simpático Luigi, tentou conversar com ele. Ofereceu um copo d'água. Valérius recusou educadamente. "Não sinto sede, meu caro", disse ele com um sorriso leve. Outra vez, uma freira ofereceu um pedaço de pão. Ele também recusou. Ele nunca comia ou bebia nada, pelo menos não na frente dos outros. Ele passava o dia todo nos museus e bibliotecas. Parecia procurar por algo com muita urgência. Mas o quê? Ninguém sabia. O mistério só aumentava a cada dia. A coisa ficou ainda mais doida quando a noite chegava.
Assim que o sol começava a se pôr, Valérios desaparecia. Simplesmente sumia. Ninguém o via sair. Num momento ele estava lá, admirando um afresco. No outro, tinha sumido no ar. Luigi e seus colegas ficavam de queixo caído. Eles checavam as saídas, as câmaras de segurança. Nada. O peregrino misterioso se evaporava como fumaça. Era como um truque de mágica. Uma mágica que começava a deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Quem era aquele homem? E o que ele realmente queria no Vaticano? A notícia se espalhou como fogo em palha. Primeiro foram os boatos. Você viu o homem pálido? Ele não tem reflexo nos vidros. Um jovem seminarista, fã de histórias em quadrinhos, foi o primeiro a dizer a palavra em voz alta. Gente, e se ele for um vampiro? No começo, todo mundo riu. Um vampiro no Vaticano? Que ideia maluca. Mas com o tempo, as evidências começaram a se acumular. A palidez extrema, a recusa por comida, os desaparecimentos misteriosos ao entardecer. A risada virou preocupação. O clima de suspense tomou conta de Roma. A reação foi uma loucura. Os jornais italianos publicaram manchetes enormes. Il Vampiro del Vaticano. As pessoas se dividiram. Alguns ficaram com medo. Evitavam andar perto do Vaticano à noite. Outros ficaram curiosos. Grupos de jovens iam para a Praça de São Pedro com câmaras. Eles queriam flagrar o tal vampiro. A cidade de Roma, que já é um palco a céu aberto, virou um verdadeiro show. Vendedores ambulantes começaram a vender colares de alho de plástico. Era uma mistura de medo, suspense e um pouco de comédia. Uma situação inacreditável. Dentro do Vaticano, a tensão era palpável. Os cardeais se reuniram em segredo. O que fazer? Não podiam simplesmente expulsar um visitante educado, mas também não podiam ignorar a possibilidade. Luigi, o guarda, decidiu agir por conta própria. Ele era um cara corajoso. Numa tarde, ele se aproximou de Valérios com um espelhinho de bolso. Disfarçou, como se estivesse ajeitando o bigode. Ele posicionou o espelho na direção do visitante. E, para seu espanto, Valérios não tinha reflexo. Luigi quase desmaiou de susto. Agora era oficial. Tinha um vampiro ali. O pânico quase se instalou. Mas, em vez de caos, aconteceu algo engraçado. As pessoas começaram a deixar presentes para Valérios. Alguém deixou uma garrafa de suco de tomate perto da biblioteca, com um bilhete: para você não passar fome. Outro deixou um protetor solar fator 100 na entrada do museu. A história tinha virado uma atração. O medo deu lugar a uma curiosidade quase carinhosa. Mesmo assim, a pergunta principal continuava no ar. O que um vampiro, que não se reflete no espelho e não come, estava fazendo no lugar mais sagrado do cristianismo? A resposta seria mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. A grande revelação aconteceu na Capela Sistina. Luigi e um grupo de padres decidiram confrontar Valérios. Eles o encontraram olhando para o teto, para a famosa pintura de Michelangelo. Estava quase no fim da tarde. O sol já estava se pondo. Senhor Valérios, disse um padre, com a voz trêmula, nós sabemos o que você é. Por que está aqui? Valérios abaixou a cabeça lentamente. Ele tirou os óculos escuros pela primeira vez. Seus olhos não eram vermelhos ou assustadores. Eram olhos muito tristes, de um azul profundo, e brilhavam no escuro. Uma luz suave vinha deles. Eu não sou o que vocês pensam, disse Valérios, com a voz cheia de emoção. Ou melhor, não sou só o que vocês pensam. Ele então contou sua história. Ele era um vampiro, sim. Mas um vampiro de uma linhagem muito antiga. Uma linhagem criada para ser guardiã. Guardiã de relíquias sagradas. Ele explicou que não bebia sangue de pessoas. Ele se alimentava de outra coisa. Uma energia muito específica. A energia que emana da fé. Por isso, o Vaticano era o único lugar no mundo onde ele podia viver em paz,
sem precisar fazer mal a ninguém. Ele estava ali para se alimentar da devoção das pessoas. Mas essa não era a única razão. Ele estava ali para proteger algo. Ele apontou para o teto. Vejam, disse ele. Na tinta que Michelangelo usou, existe um pigmento raríssimo, um pó luminoso. Esse pó só pode ser visto por olhos como os meus. Com o tempo, ele está perdendo o brilho. Se ele se apagar, as cores da obra-prima começarão a desbotar para sempre. Ele era um restaurador sobrenatural. Sua missão era usar sua própria energia vital para recarregar o pigmento luminoso das pinturas, preservando a arte para as futuras gerações. Que coisa de louco! A conclusão foi surpreendente. O Vaticano não expulsou Valérios. Pelo contrário, eles lhe deram um novo emprego. Guardião noturno e restaurador secreto da Capela Sistina. Luigi se tornou seu grande amigo. Às vezes à noite, os dois conversavam por horas. Valérios contava histórias de séculos passados. O vampiro do Vaticano não era uma ameaça. Ele era um protetor. Um anjo da guarda pálido e de manto escuro. Uma prova de que, às vezes, as coisas mais estranhas podem ser as mais incríveis. E essa, galera, é uma história que mostra que nunca devemos julgar um livro ou um vampiro pela capa. Loucura, loucura.